Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para nós é um prazer enorme, mais uma vez, podermos compartilhar uma reflexão bíblica com os irmãos. Vamos ler o texto bíblico que está em Marcos, capítulo número 12, verso 41 ao 44. Diz assim: Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. A nossa reflexão tem como tema a atitude que importa. Eu queria ler aqui uma história para vocês perceberem uma atitude que importa faz a diferença. Harry Emerson Fodster uma vez contou que, quando criança, sua mãe o mandou pegar 1 litro de framboesas. Relutantemente, ele arrastou-se para o pomar das framboesas. Sua tarde foi arruinada, com certeza. Então o pensamento o atingiu. Ele surpreenderia sua mãe e colheria 2 litros de framboesa em vez de 1. Em vez do trabalho árduo, seu trabalho agora se tornou um desafio. Ele gostava tanto de colher essas framboesas que, 50 anos depois, aquele incidente ainda estava fresco em sua mente. O trabalho não tinha mudado. Sua atitude tinha, no entanto, pois atitude é tudo. Vamos observar a história do texto bíblico que nós acabamos de ler. Nós temos aqui alguém do anonimato, o texto diz uma certa viúva. Temos o status social dessa senhora, era pobre. Temos a sua condição, ela era desamparada, era viúva. E por ser anônima, sua atitude não teria importância para a maioria. Por ser pobre, talvez não pudesse fazer nada. É o pensamento da maioria. Por ser viúva, não tinha quem a protegesse ou a amparasse. No geral, não se espera alguma atitude de alguém assim, socialmente excluída. Por que Jesus estava olhando com atenção o que as pessoas estavam fazendo? Em primeiro lugar, Jesus estava olhando com atenção o que as pessoas estavam fazendo, que ele queria ver com que atitude as pessoas vinham diante do altar do Senhor. Observe o versículo de número 41, a parte final do versículo diz: muitos ricos davam muito dinheiro. Veja que interessante, Jesus estava olhando, observando a atitude dessas pessoas e como é que elas vinham diante dele. Muitas pessoas vêm diante de Jesus no afã de impressioná-lo. Outras vêm no afã de demonstrar para outras que são pessoas pias. Enfim, pouquíssimas pessoas se aproximam de Jesus com uma atitude de adoração, de reconhecimento da sua grandeza. Mas nós temos aqui uma história diferente. Jesus não está ali com outro objetivo que não observar qual era a atitude que as pessoas vinham a ele, o que as motivava a vir à sua presença. E isso é curioso, que a gente precisa perguntar a nós mesmos: qual é a atitude que nós temos tido para nos aproximar de Jesus, para vir diante do seu altar? Que expectativa é que Jesus tem de nós quando nós nos aproximamos da sua casa, nos aproximamos dele em oração? Que a atitude é de fato o que importa. E ele julga exatamente isso. Ele não julga o que eu ofereço a ele. Ele julga como eu lhe ofereço. E aí nós chegamos ao segundo ponto dessa reflexão. Por que Jesus estava observando as pessoas com atenção? Porque ele queria ver a qualidade do culto que lhe era oferecido. Vamos observar aqui o versículo de número 44. Porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, observe a ênfase, deu tudo o que tinha para viver. Interessante, Jesus não estava preocupado, analisando, observando
o estilo a vestimenta com que as pessoas se aproximavam do altar, não estava observando o formato do cabelo, a forma de andar, com que estavam calçados, não, ele estava observando para ver a qualidade do culto, qual era a atitude que levava essas pessoas a oferecê-lo algo. E nessa observância, ele pôde notar que esta viúva, esta mulher excluída socialmente, esta mulher cujo status era pobre, esta mulher no anonimato, que é uma certa mulher, como já mencionei, a atitude dela, ao invés de ser por ser pobre, de pedir, de buscar alguma vantagem, de buscar pelo menos satisfazer a sua necessidade pelo fato de ser pobre, não, ela se aproximou para oferecer um culto de tanta qualidade, a atitude foi tão bela. Mas por que foi tão bela? Porque ela ofereceu ao Senhor aquilo que ela tinha para viver, ela ofereceu a subsistência, ela ofereceu a sua vida, como diz o texto, a última parte do versículo 44. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Veja como é importante. A palavra de Deus diz que nós, quando buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós lhe acharemos. Quando buscarmos ao Senhor com a atitude de nos entregarmos por completo, nós, na verdade, gozaremos da percepção de Deus, do olhar de Deus para nossas vidas. Como temos oferecido ao Senhor nossa vida? O que de fato lhe importa não é o que fazemos a Ele, mas como fazemos. Que qualidade de nossa atitude, de nossa atitude para com Deus, o nosso testemunho, a nossa fé, sejam notórias ao Senhor. Aquele por quem vivemos e para quem vivemos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que tenham um ótimo dia na presença do Senhor. E lembrem-se, a atitude que importa é o que Deus espera de nós. Uma atitude que de fato lhe faça surpreender, lhe faça olhar para nós e dizer, como disse sobre Jó: se viu lá na terra o meu servo, disse o Senhor a Satanás sobre Jó. Deus ficou extremamente impactado com as atitudes de Jó. Ele está sempre impactado com as nossas atitudes diante de tudo que nós estamos a viver, diante de tudo que a vida nos propõe a viver. Deus abençoe a todos. Obrigado, bom dia.